Um, dois, três, tamo aí? Olá, estamos de volta aqui. Nosso tema falando da mente. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Eu, André Ricotti, minha amiga Leila. Tudo É bem, um Leila? prazer, bom, é um prazer sempre estar aqui contigo, É viu, isso aí. André? O prazer é Essa nosso. troca é fantástica, viu? Espero que o pessoal esteja gostando, né? E aí, vou fazer o convite de novo. Segue o canal, compartilha com aquela tia que você fala assim, pô, aquela tia me deu um sistema de crença que realmente ela precisa ouvir isso. Então passa para ela. Deixa seu comentário, faz sua pergunta, traz um assunto, vai ser um prazer para a gente ler e, inclusive, não estou gostando, coloca lá que a gente não tem problema nenhum. Leila, a última vez a gente falou aí sobre o sistema de crença, o quanto isso traz, quanto isso traz a nosso histórico, né? A nossa bagagem aí, o quanto isso e toda a conexão que a gente vem fazendo com a importância do autoconhecimento, da pessoa se conhecer. Mas, enfim, infelizmente o que a gente vê nas pessoas não é esse reconhecimento, e sim sensações ou sintomas, né? E aí queria pedir sua ajuda para a gente falar um pouquinho que sensações são essas, que sintomas são esses, né? Que, Pois é, que acabam André. nos levando, às vezes a gente vai falar um pouco mais para frente para algo, às vezes para algo até clínico, mas tem umas etapas aí, né? Pois é, eu acho que hoje a gente começa aqui falando sobre frustração, né? O que que significa frustrações nos dias de hoje? Né? Um grande número hoje de adolescentes, hoje os pais estão desesperados porque esses adolescentes não conseguem, não só adolescentes, como as crianças mesmo, eles não estão conseguindo ser frustradas, né? O pai e a mãe estão ali trabalhando para fornecer a esses filhos tudo na mão deles. Então eles não estão se esforçando, eles não estão indo buscar, né? Porque estão recebendo tudo muito Eles não fácil, exercitam, né? né, realmente. Então, veja bem, uma criança hoje que recebe uma quantidade de brinquedos muito grande, que tudo que ela pede é dado a essa criança, ela não vai conseguir depois lá na frente lidar com as frustrações. Por quê? Porque o não vai fazer parte, a contrariedade faz parte. A gente tem que é necessário aprender a esperar, É né? verdade. Aquilo, porque hoje não é assim, ah, fez aniversário, você vai dar tudo. Não, um passo de cada vez. Porque essa criança precisa ter limite. E o limite é quando a gente começa a ensinar que nem tudo pode ser dado e a gente tem que ser conquistado. O que que você está fazendo para merecer esse brinquedo, né? Então, tá muito hoje, eu atendo alguns adolescentes e a maior parte da queixa, né, desses adolescentes é que a mãe está impedindo de ir na casa da amiga, o celular, a grande queixa é a quantidade de tempo que eles estão dentro do celular, que eles estão perdendo o interesse da socialização para poder estar no celular. Isso está gerando, quando a mãe nega esse celular, quando a mãe controla esse celular, o que está acontecendo? A frustração. A criança entra numa revolta com esse pai e com essa mãe. Por quê? Porque ele tá necessitando de estímulos a toda hora. Ele precisa de estímulos, estímulos, estímulos. E ele, quando ele está nessa quantidade de brinquedo, quando a criança está nessa quantidade, ela brinca um pouquinho, daquele já abandona, Sim, brinca mais sim. um pouquinho e abandona, porque ela está sempre querendo mais, 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 E, mais, mais. E aí vai ficar ruim para o adulto. e aí é engraçado porque eu estou fazendo o link aqui com quem a gente conversou da última vez e o como é importante, né? Por isso que isso está muito ligado ao nosso sistema de crença. Às vezes aí, quando você está falando do jovem, é o sistema de crença dos pais Dos também, né? pais. Só que o cuidado para você repetir vai ser muito rápido, né? Mas essa coisa da frustração, como ela tá ligada, eu assisti essa semana, não vou fazer propaganda agora para ele, mas mas vale até a pena porque é bem interessante, um stand-up, e ele chama Gerações. Ele fez um stand-up só falando sobre as gerações, as diferenças das gerações. E é bastante divertido, só que tem um determinado ponto, ele é o que chama de milênio, eles colocam milênio, né? Que é essa galera aí que está entre seus 20 e poucos, seus 30 e poucos anos, né? De 30 e pouco assim. Que é uma galera que está realmente
veio de uma geração que era muito forte, né? E está próximo de uma geração que é completamente diferente. E ele fala um negócio que eu achei que tem muito a ver com o que você está falando. Ele fala o seguinte: vocês ferraram a gente. Eles falam isso para os X. Por quê? Porque vocês diziam que nós seríamos a geração do futuro. E ele repete isso algumas vezes, né? Ali fica engraçado, você ri, mas trazendo agora para a frustração, fica claro o quanto se incutiu isso nele, como isso virou uma crença. E quando eles chegam lá numa determinada idade e viram que não conseguiram conquistar, é uma frustração, né? Mas você vê como um sistema de crença quase coletivo, pois né? é, coletivo, porque, olha só, perda do apetite, desesperança, tristeza, contrariedade, falta de energia, decepção, raiva, cansaço. Tudo isso é a frequência que a frustração traz para o nosso sistema. É muito importante a gente frustrar, ensinar os nossos filhos, porque na nossa época, André, nós não tínhamos essa quantidade de instrumento, de tecnologia, né? Nós éramos, então a gente precisava se esforçar, ir para uma biblioteca para conseguir uma matéria, a gente marcava um grupo. Encarar o problema realmente. Encarar o problema. A quantidade hoje nós temos Uber, hoje a gente tinha que encarar uma quantidade mínima de ônibus, de condução, né? Tem uma outra história engraçada que eu vi agora. Eu vi num filme que também mostra isso, né? São dois jovens que pegam um filme, naquele de 24 posições e tal, e eles querem saber informações, eles acham um lugar para revelar. E tá lá escrito assim, revelação super rápida, 1 hora. E aí o cara fala para eles assim, em 1 hora tá pronto. Aí um olha para o outro e fala, 1 hora é rápido? Que ele também brinca nesse stand-up, né? Ele fala, vocês reclamam de ter que esperar 5 minutos o Uber que vai na porta de casa. Só que eu acho que esse é o grande ponto, né? Também não estamos aqui dizendo que é isso que está se fazendo hoje, que ninguém olha para o problema e a gente finge que está todo mundo bem, todo mundo passa de ano agora. É realmente exercitar, é olhar para o problema e dizer como é que eu saio desse problema, né? Pois é. E é interessante porque a frustração, né, como a gente está trabalhando a frequência, a frustração ela vai nos levar ao quê? Um processo de insegurança. E a insegurança, André, é a palavra-chave. Interessante, mas é quase que automático. É, né? O caminho para a depressão, tá? Então, a insegurança... Olha o que a insegurança faz. Olha bem. A insegurança, ela vai provocar o quê? O medo de perder. O medo do novo. É medo. Insegurança é medo. Medo de alguma coisa. Então, isso vai refletir em quê? Quando eu tenho medo, eu vou transferir o meu poder para quem? O André. Para o outro. Porque o outro tem mais competência, o outro me dá mais segurança, porque o outro tem mais valia do que eu. Porque eu estou com medo. E aí, nesse processo de transferência do poder para o outro, eu entro num processo de baixa autoestima. E essa baixa autoestima vai me levar para o complexo de inferioridade. E eu entro, olha aqui, a desvalorização de si mesmo. E você vê que isso isso para mim é muito interessante. Eu vou botar um pouco o que eu tenho trabalhado, Leila, que é uma crença também que a gente que a gente criou, parece que é feio a gente. Eu às vezes brinco com a minha esposa, não sei, que ela falou assim, nossa, mas você fez isso legal. Eu falo para ela, eu sei que eu fiz. Eu estou com medo de tomar a decisão. E tem gente que te olha e fala assim, nossa, mas você está sendo metido. Eu falei, não estou sendo metido, eu sei que eu fiz uma coisa boa. Qual é o problema de eu ter reconhecer, como eu vou reconhecer também, agora eu fiz uma coisa errada. Então, mas é normal, tanto é que se você vê nas conversas, todo mundo fala assim, você fala assim, nossa, você está bem arrumado. Não estou não, acho que eu estou feio. Né? Nossa, seu cabelo está bonito. Você acha, mas eu acho que não...
a gente tem uma tendência sempre a tentar se diminuir, né? Pois é, mas é um pouco porque traz a vergonha, André. É a vergonha, vergonha de se mostrar, é a timidez. Aí você entra ali, ó, você entra na exclusão. Aí, novamente, olha o link ali com a frustração, tá vendo? Uhum. Por quê? Porque é o medo de falhar, o medo de não ser aquilo que esperam que a gente seja, né? Então, vai trazer, isso tudo vai trazer o quê? A ansiedade. Você vai começar a transferir sempre para... Você falou uma palavra-chave aí que eu vou só te pedir licença, mas o medo de não fazer o que o outro quer que você faça. Acho que é isso, ou o que pensa. Então, acho que esse, para mim, acho que é um grande segredo. A gente tem uma grande crença, acho que todos nós, que a gente tem que... eu tenho que dar orgulho para minha família, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser o que eu... quando a gente para pouco para olhar o que a gente realmente quer para a gente, né? E fazer esse processo de interiorização. E às vezes dizer assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoraria tocar violão, tá na minha meus afazeres antes de morrer. Só que eu já cheguei à conclusão que eu não consigo ser bom nisso. Eu já tentei. Então, eu acho divertido. Adoro quem toca violão. Mas eu aceitei que eu não vou me frustrar porque eu não toco violão. Eu aceitei que não... Como eu tenho agora... você tem uma ideia como isso é assim, né? A filha de um casal amigo, que ela é um bebê quase, vai fazer 2 anos, se eu não me engano. E eles deram um violãozinho para ela simplesmente consegue colocar o dedo, coisa que eu tentei, que é o braço aqui, ela coloca o dedinho, ela sabe o que ela está fazendo. Então ela vai tocar um violão, né? Mas é dela, ninguém precisa também cobrar que ela toque violão, né? Então eu só queria pegar isso que você colocou a gente tem que tomar muito cuidado, até como pais e mães, e às vezes até como lideranças, né, dentro de empresas, esse excesso de expectativa que a gente coloca. Isso não quer dizer que a gente não tem que dizer o que eu espero de você, mas isso pode ser trabalhado de forma mais verdadeira, né? Então, quando a gente faz essa transferência para o outro, André, por exemplo, tem uma outra palavra-chave que é o controle. Nós somos controladores, nós queremos que o outro... Eu não posso ser feliz sem você, essa história outro me abasteça, porque eu estou com a verdade. Então, o outro passa a ser o quê? Nada. Então, tem você transferindo para o outro o seu poder, mas tem o outro que está naquela função de te mostrar que se você não faz, eu tenho que fazer. Então, é muito interessante essa troca, né? Quando a gente compreende que a gente está no lugar certo, na hora certa, tudo está certo, não existe nada errado, nada fora do lugar, né? Então, a insegurança, ela vai me trazer o quê? Ela vai me trazer, vai me trazer uma pergunta, por que eu estou inseguro? Eu estou com medo de quê? Porque eu tenho menos-valia. Né? Quando a gente falou que o amor... Você vai me conectar lá com a fé, né? Pessoal, quem não assistiu, assiste lá o da fé. Quando a gente fala que o amor, ele expande, né, e te aproxima do todo, a insegurança, ela vai te... É verdade, né? Ela vai te subtrair, ela vai te excluir, ela vai se aproximar... você vai começar a dar esse poder para o outro é sempre superior. E, na realidade, você esquece que você tem um potencial. Então, isso dentro das empresas também está sendo um horror. Por quê? Porque a gente se coloca, existe uma competição, mas o medo da mudança, e se eu falhar, e se não der certo, como é que vai ser? Eu vou perder o emprego. Aí vem o medo da sobrevivência. Então, são várias inseguranças que eu tenho medo de tomar decisão. E aí a gente acaba passando essa tomada de decisão perguntando para o outro, o que você acha? O que você faria no meu lugar? E o outro vai falar o que é importante para ele. Exato. E aí, na realidade, o resultado disso... nunca vai ser de quem está tomando a decisão, mas sim a decisão do como seria para o outro, né? Então, é muito importante a gente começar a trabalhar esse autoconhecimento, compreendendo por que eu sou inseguro, onde que está, por que eu nasci, né, com medos. Medos de quê? E acho que deixando claro também, isso é um pouco inerente ao nosso mental, né? Ninguém aqui quer que a gente seja super-homens ou super-mulheres, né?
mas a gente pode e deve crescer muito, né? Quando a gente fala de expandir consciência, é realmente a gente ser cada vez mais, é uma palavra que eu gosto, ser protagonista dessa nossa história. A gente está aqui para isso, né? Não vamos perder tempo. Eu brinco que a vida, essa vida que a gente está aqui agora, ela pode parecer longa, mas não. Vamos aproveitar e tomar conta o mais rápido possível. Então, né? quando eu boto aí que a insegurança é o caminho para a depressão, quanto mais esse padrão vai se repetindo, né? Mais você vai se recolhendo, mais você vai se distanciando, né? Do outro, né? Porque você está se achando inferior, com baixa autoestima, e você vai se sentindo excluído, vai se entrando num processo de solidão, e quando você vai perdendo a energia, vai perdendo o foco, vai perdendo a percepção de si mesmo. Você sabe que eu estava aqui pensando, pode algumas pessoas não concordarem, mas você vê isso muito acontecendo hoje com videogames, por exemplo, ou tecnologia, né? Agora parou um pouco, mas aquela história de metaverso, das pessoas viverem uma outra vida num local que elas poderiam montar o que elas gostariam de ser, porque elas não conseguem ser aquilo. Como isso... E a frustração, vai cair na frustração quando ele tiver que lidar com a realidade dele. E mesmo assim, fica um convite para pais. Hoje eu tenho acompanhado alguns videogames hoje que crianças têm brincado, e você vai notar que muitos são... Você cria um personagem, né? Se vende dinheiro botando roupa, tudo. Então, eu acho que é um ponto de atenção, porque às vezes a criança está criando ali naquele personagem o que ela pode estar externalizando. Então, é um bom canal também para você ficar... Opa, peraí, atento. Você queria ser assim? Para o desenvolvimento dessa criança, porque é por aí que começa todo o processo de... Ele vai precisar ser incluído no grupo, no social, e aí é por onde, se ele não tem, se ele tem uma baixa autoestima, o outro chega e ele vai precisar pertencer ao grupo, e aí entra nas drogas. E a gente tem visto algumas coisas bem complicadas. Eu queria pegar um ponto, eu vi um ali que eu queria só fazer um link e te ouvir. A gente está falando muito de criança, mas infelizmente a gente já falou um pouco sobre o mercado de trabalho, mas a gente tem muitos adultos que estão sofrendo uma palavrazinha que eu vi ali que isso tudo encarrece, que é a tal da ansiedade, né? E são adultos que estão no mercado de trabalho, que estão se frustrando porque gostariam de estar numa posição, e eles estão sentindo muita dor, muita... A ansiedade é um negócio que faz muito mal, pois né? André, a gente tem muito o que falar sobre ansiedade. Acredito que não vai dar tempo, mas ansiedade, só para a gente ter uma breve, né? Uma prévia, né? Ansiedade é uma resposta natural. É uma resposta natural nossa. Mas observe uma coisa que é muito importante. As diferenças de comportamento dentro de uma sala de espera. Observe que se você tenha lá, está com vontade de comer uma banana, mas se você não der tempo dessa banana amadurecer, o que vai acontecer? Ela vai apodrecer. Não, você vai comer uma banana com cica, e não desculpe. é bom. Se não der tempo, sim. Tá? Porque tudo precisa de uma maturação, tudo precisa de um tempo para tudo se acomodar. E é muito importante que você aprenda a ter o passo a passo. Por quê? Porque a ansiedade é acreditar, é uma transferência para uma amanhã que não existe. Porque o amanhã é uma probabilidade. A gente não tem 100% do amanhã. A gente tem uma probabilidade. Então, quando a gente está falando dessa ansiedade, é porque a gente quer burlar esse tempo, a gente quer burlar essa maturação, esse desenvolvimento, né? Então, a gente tem que aprender a esperar. Então, aquilo que a gente estava falando sobre a frustração, né? Porque a gente não sabe esperar, também está ligada à ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é que tudo não está saindo no meu tempo. Eu gostei até e até achei legal, acho que a gente pode falar mais de ansiedade e algumas outras até doenças que isso acarretam.
pela insegurança, né? Qual foi a outra primeira que a gente falou? Insegurança e frustração. E frustração. Porque é isso que vai... Porque eu queria voltar um pouquinho, então, na insegurança e frustração. O quanto é importante disso que a gente está falando para pessoas com uma determinada idade e, principalmente, eu particularmente, tenho me preocupado muito com pais que estão tendo filhos e não estão conseguindo perceber, né, as suas crenças, o que eles estão colocando. Você vê, às vezes, filhos com sintomas e eles estão tentando resolver. Eu brinco, até uma vez brinquei com um amigo, falo assim, você não vai resolver porque você faz parte do problema, né? Porque tem hora que você também vai precisar de ajuda para perceber o que está acontecendo. Eu não atendo criança sem pai e mãe, ou mãe, porque o problema não está na criança. O problema não está... Não atendo separado, eu atendo com o pai na sala. Você sabe que isso até um pouco, vou falar uma palavra, pode ser dura para quem vai ouvir, mas é um pouco de arrogância. Eu já ouvi pai e mãe dizer assim, eu não sei por que ele é assim, meu filho é assim. É o tempo todo apontando o dedo para ele e dizendo o seguinte assim, eu não sei, em vez de o que eu fiz para ele ser assim. Não esquecendo daquilo que a gente falou ainda há pouco, né? Que a compatibilidade, a criança vem desse pai e dessa mãe pela compatibilidade. Então, quando a mãe transfere toda essa responsabilidade para a criança, sabe, tem algum problema ali, porque a criança, o pai é 50%, a mãe é 50%, e a criança está ali com a possibilidade de cura. Mas a criança, todo esse processo, ela vai estar sendo ensinado, vai estar sendo transmitido lá no ventre, né? Tudo aquilo que você toda a sua ansiedade, toda a sua insegurança dessa mãe vai ser transmitido para o bebê. E a criança, com a mãe ansiosa, com o pai ansioso, ela vai vir potencializado. Eu vou te pedir até para voltar naquele da insegurança, porque eu me lembrei de uma coisa aqui, o como é importante essa coisa da crença, né, que tá nos levando a essas sensações. E é muito cuidado porque tem muitas verdades, né? A gente, quando você fala da compatibilidade, existe uma verdade, se é pai e mãe, que tem que ter um amor, que tudo vai ter que dar certo, vocês têm que... Então, quando às vezes um pai ou uma mãe tem problema com o filho, você sente que isso bate neles na crença, dizendo, mas não era para ser assim, né? Só que não, gente, não é. Isso é um convite que acho que a gente pode fazer para as pessoas. Comecem a quebrar um pouco essas verdades. Nem tudo é verdade. Você pode construir uma verdade. Agora, você tem que entender a sua verdade. O André... Não sei se faz sentido o que eu falei. O que representa o filho para uma mãe? É o fruto dela. Na realidade, quando o fruto vem imperfeito, ela sente vergonha. E aí começa a transmitir isso para a criança. Ele se sente rejeitado. Tem muita coisa para a gente falar a respeito mas eu acho disso. que queria muito te agradecer. Acho que foi muito rico. De novo, a gente não vai conseguir matar todos os assuntos aqui, mas espero que o pessoal possa ter entendido um pouco do que a gente falou no último. Quem não assistiu, vale assistir também, quando a gente falou de sistema de crenças, que essa bagagem que nos leva, às vezes, para um... A gente está falando de insegurança, de frustração, mas a gente pode estar falando também de florescimento. Claro, né? A gente tem que falar disso, de florescimento, de ascensão, né? De ascensão. Então, para que as pessoas entendam, é que também é normal você sentir, mas é um convite. Está sentindo isso, está se sentindo inseguro? Vai buscar. Tem alguma coisa ali que você pode melhorar. Eu queria só fechar, eu gosto muito de esporte e eu sempre convido as pessoas a olhar alguns esportistas, né? Às vezes tem determinados esportistas que eles vão correr, um cara corre 100 metros, ele corre 10 segundos. Ele passa 4 anos se preparando para 10 segundos. E às vezes a gente tem preguiça de tentar olhar para a nossa vida e melhorar, gastar às vezes 1 horinha, 2 horas da nossa vida. São 4 anos para conseguir e só um vai ganhar. E só um vai ganhar. A frustração é enorme, mas eles aprendem que não importa quem não ganha, importa que ele tem que se preparar para estar lá. Pois quando a gente começa a pensar sobre tudo isto, né?
né? E perceber que a vida é uma grande oportunidade. Oportunidade de quê? De cura. É, De curar o quê? O outro não, curar nós a nós mesmos. mesmos. Quando a gente transfere a responsabilidade para a gente, André, tudo fica mais fácil, sabe? Porque Assume essa responsabilidade, a né? gente toma consciência de quem somos e da nossa própria identidade, né? Então a gente vai curando. Acho que agora, Leila, você definiu bem o nosso propósito, né? A gente quer ajudar todo mundo a descobrir quem é e assumir a sua identidade. Pois é. Porque se deixa isso acontecer, vai levar às doenças. E é o que a gente vai falar um pouquinho Olha, no André, eu próximo. sempre falo quando as pessoas chegam no meu consultório, quando me pedem ajuda, né? Eu sempre falo, eu não vou dar uma resposta fácil para vocês, Nunca porque é fácil. dói. É. Vir, bater na minha porta vai doer um pouquinho, mas também vai receber muita coisa, desde que vocês queiram. E eu acho que para encerrar, essa vai ser a mensagem. Tudo que a gente está falando aqui pode incomodar alguns, pode ser óbvio para outros, pode ser, uau, nunca tinha parado para pensar nisso. Mas o início tem que você querer. Tem que querer. Se não quiser, não adianta nada. Não vai adiantar. Repassar a bola da sua vida para o outro, vai viver sempre na frustração e na ansiedade. É o que a gente se propôs aqui, né? A gente quis, né, Leila? E a gente está tentando. Gratidão, trazer. André, por essa oportunidade. De novo. Galera, de novo, sigam o canal, deixem seus comentários, a gente vai ficar super feliz e a gente se vê na próxima.